No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar num tema que todo mundo sente em algum momento, mas quase ninguém consegue entender de verdade: a rejeição. Mas olha, não estou falando daquela rejeição superficial de briguinha de WhatsApp ou unfollow em rede social. Estou falando daquela que corta fundo, que pega a alma desprevenida e deixa a gente se perguntando: por que comigo? Se você vive tentando ser compreendido e tudo o que recebe de volta é silêncio, se já se sentiu excluído sem motivo, ouviu pessoas se afastarem mesmo quando você só queria fazer o bem, então esse vídeo é um espelho da sua alma. E já aviso, isso aqui não é para curioso, é para quem carrega aquela sensação de que sua caminhada tem algo diferente, algo sagrado, algo que o mundo ainda não sabe nomear. Esse conteúdo é para você que sente demais, que percebe tudo, que tem uma sensibilidade que parece não caber no mundo. Sabe por quê? Porque você não está aqui por acaso. E eu também não estou aqui para te dar consolo com frase de calendário de autoajuda. Eu estou aqui para te lembrar de quem você é, do seu propósito e de por que essas dores são parte do caminho. Existe um tipo de rejeição que não é castigo, é confirmação. Confirmação de que você foi separado, escolhido, convocado para algo maior. A maioria das pessoas foge da dor, mas quem é escolhido aprende a escutar o que a dor tem a ensinar. Porque uma das maiores mestras espirituais que você vai encontrar nesta vida é a rejeição. Ela revela, ela expõe, ela afasta o que não combina com a sua missão. E hoje eu quero te mostrar que toda vez que você foi rejeitado, você estava sendo protegido. É isso mesmo. Aquela amizade que esfriou do nada, aquele relacionamento que desabou sem explicação, aquela oportunidade que parecia perfeita e sumiu no ar. Nada disso foi contra você. Foi a vida, o universo, Deus, chame como quiser, te afastando do que não era para ser. Às vezes, o que parece abandono é livramento. E a dor que isso traz só existe porque o nosso ego não entende o que o espírito já sabe. Por isso, respira fundo. Se puder, fecha os olhos. O que eu vou te contar agora é para ser sentido, não só ouvido. É hora da gente caminhar por dentro dessa ferida, com presença e coragem, não para sofrer mais, mas para entender. E quando a gente entende, tudo muda. Vamos começar pela rejeição mais silenciosa de todas, aquela que não vem com grito, mas com sumiço. Mas antes, deixa seu like aqui no vídeo para esse conteúdo chegar em quem também precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e comenta aí de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem vai chegar hoje. Tem uma forma de rejeição que machuca de um jeito especial. Não é aquela que vem com discussão, porta batida ou palavras duras. É a rejeição do silêncio. A pessoa simplesmente some. Para de responder, te evita, te apaga devagar, como quem desliga uma luz de pouco em pouco até te deixar no escuro sem que você perceba. E o pior, você não fez nada. Pelo contrário, você foi inteiro, foi verdadeiro, foi presente, foi coração. Talvez até tenha ajudado essa pessoa num momento difícil da vida dela. E ainda assim, ela se afastou. Esse tipo de rejeição é cruel porque não tem explicação, mas tem sentido, sim, espiritual. Quando você é escolhido, você carrega uma luz, e luz incomoda. Não por ser ruim, mas por mostrar demais. Tem gente que olha para você e se vê, e isso dói, porque você revela, sem querer, tudo o que o outro ainda está tentando esconder. Você já percebeu como quando fala com o coração algumas pessoas se calam? Quando compartilha algo profundo, o outro muda de assunto ou te chama de intenso demais, sensível demais, exagerado? Mas no fundo, o que eles querem dizer é: você me fez sentir algo que eu não estava pronto para sentir. Essa rejeição é energética.
é espiritual. E quanto mais você se expande, mais isso vai acontecer. Mas olha, isso não é para te fazer se fechar, não. É para te fazer entender que esse silêncio é uma resposta clara. Você está indo além. E nem todo mundo vai conseguir te acompanhar. Então, pare de tentar se encolher para caber no mundo de quem não sabe te escutar. Tem gente que vai se afastar porque não consegue fingir que não sentiu o que você despertou. E tudo bem, você não é para agradar. Você é para despertar. E despertar dói. Agora vamos falar sobre um tipo de rejeição que rasga o peito. Amar alguém que não está pronto. E não estou falando de amor com joguinho, cobrança ou carência. Estou falando daquele amor limpo, que vem do fundo da alma, aquele que você oferece sem medo, sem exigência, um amor que só quer somar e aí, do nada, do outro lado, vem o vazio. A pessoa esfria, se afasta, começa a te tratar como se o seu afeto fosse demais. E você, que só quis amar, fica se perguntando onde errou. Mas a verdade, você não errou, você apenas foi inteiro. E tem gente que só sabe lidar com metades. Tem pessoas que não sabem o que fazer quando encontram alguém de verdade, porque cresceram cercadas de amores rasos, de relacionamentos baseados em troca, em barganha. Quando encontram alguém como você, se assustam, porque amar de verdade exige entrega, exige coragem, e nem todo mundo está nesse ponto da jornada. Talvez você já tenha sentido isso, uma conexão forte com alguém, daquelas de alma mesmo, mas aos poucos você percebe que a pessoa começa a fugir de você, como se o seu amor fosse uma ameaça. E não é porque você ofereceu demais, é porque você mostrou o que é possível. Você foi espelho, e tem gente que ainda não consegue se olhar com essa profundidade. Por isso, não se culpe. Cada amor rejeitado está te ensinando a se amar mais, a se preservar. E não é sobre se fechar, é sobre se honrar. O seu coração é templo sagrado e só deve ser casa de quem sabe respeitar esse espaço. Até lá, se abrace, porque quando você entende o valor do que oferece, para de implorar para ser aceito e começa a atrair quem te reconhece. E aí, tudo muda. Tem uma dor que a gente sente, mas quase nunca fala. É quando alguém começa a te evitar sem você ter feito nada. Nenhuma grosseria, nenhum erro, nenhuma falha. Simplesmente, você existe, e isso já parece ser demais. Você revisita conversas, pensa em cada atitude, busca uma explicação e não encontra. Porque a verdade é que o problema nunca foi você. Foi o reflexo que você provocou. Quando você é escolhido, a sua presença é como um espelho. E espelho verdadeiro mostra tudo, o bonito e o bagunçado. Sua luz ilumina até o que o outro ainda não quer ver. E tem gente que prefere fugir da luz do que encarar a própria sombra. O afastamento vem disfarçado de "tô ocupado, minha vida tá corrida, tô em outra fase". Mas no fundo, é só medo. Medo de ser visto de verdade. Medo de ser lido por alguém que sente mais do que as palavras mostram. E você sente, você percebe, você enxerga, mas o outro ainda não está pronto para ser lido dessa forma. E aí, se afasta. Não porque você fez mal, mas porque você tocou onde ainda dói. Isso, meu amigo, não é pessoal. Ainda que pareça, ainda que machuque, é espiritual. É o universo te dizendo: não perca sua energia tentando permanecer onde você só é tolerado. Você não foi chamado para forçar espaço em lugar nenhum. Você foi chamado para ocupar onde sua alma é bem-vinda. E quando você entende isso, começa a andar mais leve, mais seletivo, com mais honra por si mesmo e com mais paz. Porque percebe que até a rejeição é um ato de proteção divina. A vida é, de fato, um campo de batalha silencioso. Não se trata apenas de lutar contra os outros,
mas contra nossas próprias sombras, impulsos, memórias e crenças limitantes. E nesse ponto, o estoicismo nos convida a uma sabedoria rara: não reagir a tudo. Nem tudo merece nossa energia, nem toda provocação é um convite ao confronto. Às vezes, o maior ato de coragem é o silêncio. Às vezes, ser forte é simplesmente não revidar, porque quem domina a si mesmo domina qualquer tempestade. Quando uma separação nos rasga por dentro, o impulso é gritar, acusar, cobrar explicações. Mas o sábio respira fundo. Ele sabe que o outro já está seguindo seu caminho e que tentar forçar voltas é como remar contra um rio que só corre para frente. Aceitar não é desistir, é libertar-se. E nesse ato de libertação, algo mágico começa a florescer: o amor próprio. Não aquele amor narcísico, egoísta, mas o amor sagrado que entende que você também merece paz, merecimento, dias leves. O estoico olha para a dor e diz: você veio me ensinar algo. E começa a escutar. Escutar o vazio, o silêncio do quarto, a ausência de mensagens, os espaços que antes estavam cheios de presença e agora são só memória. E ali, naquele espaço vazio, começa a surgir algo novo: a verdadeira presença, a presença de si mesmo. Você já se ouviu de verdade? Já se olhou nos olhos diante do espelho e disse: eu estou aqui por mim? Quando a gente aprende a estar com a gente, a solidão se transforma em solitude. E a solitude é divina. Você começa a perceber que sua dor não foi em vão, que tudo isso foi um empurrão do universo para que você olhasse para dentro. Que aquela pessoa, por mais que tenha te causado lágrimas, também foi um mestre espiritual. Talvez ela veio só para te mostrar onde você ainda se abandonava, onde você se entregava demais, se anulava demais, esperava demais. O estoicismo é esse chamado à responsabilidade. Ninguém te deve nada, mas você se deve tudo. Se deve cuidado, atenção, carinho, perdão. E aí começa o milagre, a cura. Lenta, sim, dolorida, às vezes, mas real. Porque não há cura que venha de fora. A cura é o florescer do ser. E no meio dessa cura, algo renasce: a esperança. Não aquela esperança romântica de que a pessoa vai voltar, de que tudo será como antes, mas a esperança de que tudo que foi serviu e que agora um novo caminho está aberto. O estoicismo nos ensina que o passado não pode ser mudado, mas o presente está em nossas mãos. Cada pensamento, cada escolha, cada atitude de agora constrói o que vem depois. E quando você começa a plantar amor próprio, colhe paz. Quando planta consciência, colhe liberdade. Quando planta presença, colhe poder. E aí você não precisa mais de ninguém para se sentir inteiro. Você se basta. E quando você se basta, o amor verdadeiro te encontra. Porque ele não vem preencher vazios, ele transborda. É nesse ponto que muitos voltam. Quando você não precisa mais. Quando você está centrado, calmo, leve. Mas aí a sabedoria estoica te orienta. Nem tudo que volta deve ficar. Porque você já não é mais o mesmo. Você renasceu. E talvez aquele relacionamento servia para sua antiga versão. Mas agora você é um templo. E templo não se abre para qualquer visitante. Você aprendeu que amar não é se perder, que se entregar não é se apagar, que relacionar-se é caminhar lado a lado e não carregar ninguém nas costas. O estoicismo te fez forte, a dor te fez sábio. E agora você está pronto para viver com propósito. E se você sente que essa mensagem tocou sua alma, se de alguma forma esse vídeo acendeu algo dentro de você, então saiba que você não está só. Aqui no canal Despertar Espiritual, você tem uma comunidade inteira que caminha ao seu lado. Se inscreve agora, ativa o sininho para receber nossos próximos vídeos
e compartilha essa reflexão com alguém que precisa ouvir isso hoje. Esse pode ser o sopro de força que o coração de alguém estava esperando. E se quiser aprofundar ainda mais sua jornada de cura e despertar, deixa um comentário aqui embaixo com a palavra renascer. Vamos crescer juntos, porque o fim de uma história é sempre o começo de outra.